Mulheres incríveis, empreendedoras maravilhosas, de sucesso, pessoas que têm um potencial enorme, desistindo dos seus negócios por cansaço emocional, estresse, desgaste. Principalmente não conseguem, a maioria das mulheres que desistem, não conseguem conciliar a vida de empreendedora com a rotina da casa, da família, do marido, dos filhos. E eu vejo diversos posts no Instagram de empreendedoras incríveis falando: tô fechando meu negócio porque eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô doente e eu não tô dando conta. E então eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre como o autoconhecimento e a espiritualidade vão te ajudar a você se desenvolver melhor no seu negócio. Porque quando a gente tira a energia total que a gente coloca no negócio, nas pessoas, na família, em todo mundo, e a gente pega essa energia e coloca para dentro de nós, no nosso interior, na nossa vida, no nosso mundo, e a gente passa a observar e a prestar mais atenção nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na forma como a gente age, como a gente se comporta, a gente acaba tendo um pouco mais de noção das coisas que estão se passando com a gente e com o nosso negócio. E a gente passa também a ter mais clareza do que precisa ser feito, e a vida se torna muito mais leve quando a gente coloca a nossa energia em nós, no nosso desenvolvimento. Então esse vídeo é sobre como o autoconhecimento e a espiritualidade ajudam a gente a se desenvolver na vida e nos nossos negócios. Porque sem isso, eu considero que sem o autoconhecimento e sem um desenvolvimento como pessoa aqui nesse mundo e tendo uma visão espiritual da coisa, a vida ela perde completamente o sentido, porque a gente vai trabalhar, se estressar para fazer o dinheiro girar, para pagar contas e depois chegar em casa e dormir, e qual o sentido de tudo isso? Então, quando a gente parte do ponto de vista do autoconhecimento, a gente entende que o nosso negócio vai nos trazer situações para que a gente supere e que a gente cresça como pessoa. E esse crescimento como pessoa é um desenvolvimento espiritual, a gente se torna uma pessoa mais espiritualizada. Se desenvolver espiritualmente não é a gente estar ligado a uma religião específica e fazer coisas específicas naquela religião, tampouco é a gente ter uma pose de uma pessoa espiritualizada. Eu sou uma pessoa que medito, que oro, que vou no meio da natureza, então eu sou uma pessoa espiritualizada, eu me visto dessa forma. A espiritualidade não é isso. A espiritualidade está na capacidade como a gente enxerga a vida e principalmente como a gente reage frente à vida. Nós somos muito reacionários. Quando as coisas acontecem, geralmente a gente já logo tem uma reação mecânica frente às coisas que chegam na nossa vida. E ser uma pessoa espiritualizada é ter um ponto de vista do aprendizado do que a vida traz. Então a pessoa vai olhar a vida como um grande aprendizado. Ela vai olhar o empreendimento como um grande aprendizado, uma grande oportunidade dela se desenvolver como pessoa e principalmente de ocupar um espaço no mundo, ocupar um lugar que seja real no mundo, porque a gente precisa ter propósito na vida. Se a gente não tem propósito, a gente não tem nada, porque a vida vai ser simplesmente pagar contas e viver, né? Se casar, ter filhos, enfim, viver as coisas da vida. E isso é legal, é maravilhoso, a gente se sente feliz, mas em vários momentos a gente sente a necessidade de entender algo a mais, né? Sente um vazio. E esse vazio, ele nada mais é do que o nosso mundo interno pedindo socorro. E quando a gente parte do ponto de vista de se conhecer, se autoconhecer, se desenvolver espiritualmente dentro
da própria vida. E não esqueçam disso, espiritualidade não tem nada a ver com religião, e sim como a gente enxerga e interpreta a vida. Isso sim é ser uma pessoa espiritualizada. E a gente parte disso incluindo essa rotina dentro do nosso desenvolvimento empresarial, dentro do nosso negócio. Porque daí a gente consegue lidar melhor com as frustrações. Eu comecei o vídeo falando de mães, mulheres maravilhosas que desistem dos seus negócios por estarem com o emocional completamente abalado. Por quê? Porque chega um determinado momento em que essa pessoa não consegue lidar mais com tanta frustração, com tanto estresse, com tanta pressão, por ela simplesmente estar sempre no automático, somente lidando com a vida na parte externa. Então a gente precisa aprender a lidar com a vida na parte interior. E não adianta, o empresário de sucesso, a empreendedora de sucesso, o empreendedor, a pessoa que for, ela precisa saber se desenvolver como pessoa, e isso vai entrar uma série de disciplinas que a gente precisa ter para ter o autocontrole necessário para lidar com as frustrações do nosso negócio. Quanto maior for o nosso negócio, maior são os problemas que a gente vai ter que enfrentar. Quando a gente começou a empreender, a gente começa pequeno e os problemas são pequenos e a gente vai enfrentando, vai enfrentando aqueles pequenos problemas. Quando o negócio começa a crescer, os problemas começam a ficar grandes e geralmente essa empreendedora acaba surtando porque ela não cresceu como pessoa. Ela precisa crescer como pessoa e ela precisa ter o estofo, ela precisa ter o tamanho emocional preparado, a maturidade emocional preparada dentro dela, para que ela consiga assumir essas novas responsabilidades. Então, o empreendedor, ele precisa ser maior emocionalmente do que os problemas que vão surgir, porque senão esse empreendedor vai passar noites sem dormir, ele vai ficar horas fritando a cabeça dele para como que ele vai resolver aqueles problemas, como que ele vai enfrentar aquilo, o que ele precisa fazer para o negócio dele sair do aperto. E isso causa muito desgaste emocional e psicológico. E se a pessoa não está fazendo nada para lidar com esse desgaste emocional psicológico, ela não consegue lidar com o negócio, ela não consegue lidar com o empreendimento. Então é por isso que eu falo sobre isso, porque a gente precisa saber lidar com o empreendimento através de como a gente aprende a lidar com as nossas emoções. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para praticar o autoconhecimento é algo que eu já falei em vários vídeos, já falei no início do vídeo, é retirar a energia que a gente está colocando, a atenção que a gente está colocando toda no negócio, nas pessoas, na vida, e colocar essa atenção para dentro de nós. No que eu estou sentindo, no como que eu estou reagindo, no que passa na minha cabeça, quais os pensamentos que eu tenho, qual é a emoção que eu tô tendo, como que eu tô estressado, eu tô cansado, é prestar atenção em si, no que está acontecendo dentro de nós, no nosso mundo, é trazer a atenção para dentro e se observar. Porque quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, por exemplo, a gente vai perceber que a gente tem muito pensamento pessimista, pensamento de que não vai dar certo, pensamento de que não é o suficiente, de que não tá bom, de autossabotagem, muitos pensamentos de autossabotagem. Então a gente precisa prestar atenção nesses pensamentos. Porque a maioria desses pensamentos são medos, frustrações, às vezes são pensamentos que nem são nossos, às vezes alguma pessoa em algum momento falou alguma coisa e aquilo ficou lá no nosso subconsciente e quando a gente está passando uma determinada situação, surge aquele pensamento. Então a gente precisa observar esses pensamentos com a intenção de mudá-los. Porque muitas vezes esses pensamentos é que nos levam a ter uma sobrecarga mental totalmente desnecessária dentro do negócio. Quando a gente está com um problema no negócio, ou até na nossa própria vida, a tendência é que a nossa mente funcione muito e de forma acelerada para resolver o problema, porque a mente, enquanto ela tem um enigma para resolver, ela não para.
ela quer resolver aquele mistério, ela quer saber como que aquilo vai se resolver, então ela fica funcionando muito mais. Por isso que na hora de dormir, muitas vezes, o empreendedor está lá pensando no negócio dele, de como que ele vai resolver aquele problema. Então a ideia é que a gente tenha a capacidade de, nesses momentos onde a nossa mente está muito agitada, a gente buscar silenciar um pouco ela. E isso entra muito uma disciplina interior e entra nessa parte espiritual da pessoa buscar pelo menos fazer uma prática de meditação uma vez ao dia, nem que seja uma prática de 10 minutos. O que é a meditação? É você deixar a mente um pouco passiva, onde não há necessidade de pensar, apenas a necessidade de relaxar o corpo e colocar a mente num estado mais passivo, onde ela não está ativamente pensando, mas ela está só ali, por exemplo, se conectando com o próprio corpo, sentindo a própria respiração, ou então se concentrando numa música, num mantra, mas ela não está ativamente pensando. Isso diminui a frequência de pensamentos e faz com que a gente tenha uma clareza mental. Então eu consigo, a partir do momento em que eu silencio a minha mente, eu deixo ela mais quieta, quando eu vou refletir sobre o meu problema, então eu tenho mais clareza de como resolver ele. Eu não vou ter tantos pensamentos acumulados em relação àquele problema. Eu vou ter muito mais clareza, muito mais controle, muito mais autoconhecimento. E também eu vou perceber quais são os pensamentos que realmente servem para naquele momento e quais pensamentos não servem. Porque tem vários pensamentos que não servem para resolver nada, só servem para atrapalhar, porque são pensamentos sabotadores, né, que estão querendo nos tirar o foco e principalmente nos fazer desistir do nosso negócio. Então, a silenciar a mente através da meditação é uma disciplina muito importante para quem está empreendendo, porque a gente precisa saber lidar com a gente mesmo. Outra coisa seria a gente saber lidar com o nosso estado emocional. Então, a primeira coisa é observar quais são as emoções que estão aflorando na gente. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele sofre muito com a ansiedade, né? Tem muita ansiedade, principalmente quando faz investimentos, né? Então, a ansiedade vem de uma forma muito, muito grande. E às vezes a gente nem percebe que está ansioso, mas está ansioso. Então, geralmente, quando a gente está ansioso, pode ser que a gente tenha compulsão alimentar, pode ser que a gente fique mais estressado, pode ser que a gente busque um refúgio e desconte isso. Às vezes a pessoa vai beber, ou ela come, ou ela sai, algum refúgio ela encontra, né? Um lugar onde ela possa extravasar aquela energia que está acumulada da ansiedade. Então, para que a gente aprenda a lidar com essa emoção e ter o domínio disso, a gente precisa aprender a respirar ao longo dos dias. Respirar mesmo, respirar de forma profunda e buscar sentir o corpo. Porque quando a gente sente o nosso corpo e a gente respira e relaxa a nossa musculatura, a gente traz essa atenção de volta para nós, a gente percebe que a gente estava tenso e a gente passa a lidar melhor com as emoções. Então, aprender a respirar e observar o corpo durante o dia, mesmo que seja poucos momentos, mas que a gente faça isso. Respire fundo e relaxe o corpo. Respire fundo e relaxe o corpo. A gente tira essa tensão emocional que está nos afetando de certa forma. Quando a gente combina essa meditação diária com esse relaxamento e essa integração do corpo de respirar e relaxar, a gente automaticamente vai se tornando uma pessoa mais confiante no processo. Então, está acontecendo algo difícil, mas a gente está buscando esse autocontrole interior e a gente se torna mais confiante de que o processo vai ter uma resolução e ele vai passar. E isso só se dá quando a gente para e presta atenção na gente mesmo.
Às vezes a gente está muito focado no nosso negócio, não presta atenção na gente mesmo e a gente não tem ideias claras, uma compreensão do que fazer, soluções práticas, porque a gente está completamente, a energia está completamente disseminada no negócio. E é claro que isso vai trazer frustração mais tarde e vai trazer cansaço emocional e cansaço psicológico. Então o empreendedor, ele precisa aprender a tirar um tempo para ele. Eu acho assim fundamental para quem está empreendendo ter tempo para conseguir meditar. 10 minutos, gente, não, sabe, não tem desculpa, é fácil de fazer. É 10 minutos, ou antes de dormir, ou na hora que acordou. Não tem, assim, muito mistério. Às vezes a gente se coloca um monte de coisa e fala, não, mas eu não posso, isso e aquilo. E, sei lá, perde horas, às vezes, no celular, fazendo coisas banais, às vezes assistindo filme, alguma coisa que não tem nada a ver com o negócio, ou que não vai agregar em nada na vida da pessoa. Então, isso vai agregar muito. 10 minutos vai agregar muito na nossa vida, se a gente conseguir tirar um tempinho para isso. E trazer essa atenção para dentro, relaxar e aprender a respirar em alguns momentos, buscar um estado tipo de integração consigo mesmo. Se a pessoa acredita em Deus, então uma harmonia que ela vai buscar dentro dela, uma força, uma fé espiritual de que aquilo vai se resolver e que faz parte do processo dela. E esse olhar dela, sempre olhar para o negócio e falar, esse negócio está me trazendo crescimento pessoal. Eu preciso crescer também, porque se a gente não cresce emocionalmente e psicologicamente, o negócio passa por cima de nós e ele nos derruba, e por isso que a gente acaba desistindo. Então a gente precisa ter muito mais fortaleza interior para suportar as dificuldades que esse negócio vai nos trazer. E isso vai permitir com que a gente tenha clareza e saiba quais passos a gente vai dar. Porque muitas vezes essa empreendedora está sobrecarregada e está desistindo do negócio, e claro que na nossa cabeça tem 1000 desculpas e 1000 coisas que estão acontecendo, não desculpas, mas coisas que estão acontecendo de verdade, né? Às vezes a casa, a família, os filhos, realmente são coisas que tomam muito tempo da mulher e requer muita energia da mulher. Mas quando ela tem esse estado mental mais passivo, mais tranquilo, ela aprende a controlar suas emoções, ela aprende a controlar propriamente os pensamentos, ela vai encontrando soluções para aquilo. E soluções práticas, às vezes a gente tem um negócio que nos permite com que a gente tenha uma pessoa, às vezes, para nos ajudar em casa, para ajudar nas tarefas de casa. Às vezes a gente tem um negócio que nos permite ter uma pessoa que nos ajude no negócio e a gente delegue tarefas e essa pessoa cumpra tarefas. Então, a gente não precisa assumir toda a sobrecarga do negócio. Geralmente a gente assume a sobrecarga emocional e por isso que o nosso emocional tem que estar bem preparado e bem estável para que essa sobrecarga emocional a gente suporte ela. Porque os nossos colaboradores, eles vão suprir necessidades físicas do nosso negócio. Mas a necessidade emocional que o negócio vai ter, dos riscos que ele corre, é toda do empreendedor. Então, por isso ele tem que estar preparado. E nós, mulheres, sofremos muito, né, de forma emocional. Então, meninas, por favor, relaxem. Relaxe o corpo. Aprende a respirar. Aprende a se conectar consigo mesma. Aprendam a praticar uns minutinhos de meditação, onde a mente fique em branco, passiva, tranquila. Aprendam a confiar na vida e no processo. Olhem a vida do ponto de vista que tudo é um aprendizado e uma evolução para nós como pessoas, não só para o nosso empreendimento, mas para nós como pessoas. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir superar as dificuldades que vão aparecendo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. E, por favor, comentem aqui se vocês já passaram por essa situação, se vocês praticam meditação, praticam relaxamento e se isso ajuda realmente no negócio. Por favor, interajam aqui nesse vídeo para que o YouTube entregue mais e entenda que é um conteúdo relevante. Se inscrevam no canal e um beijo, até o próximo vídeo.